Porque antes eu quero chamar aqui a atenção do nosso ouvinte para uma pauta que a gente sempre levanta aqui sobre as pessoas com deficiência, né? E havia um temor que a reforma tributária tirasse direitos das pessoas com deficiência. E não é que isso aconteceu? Não é que a gente está andando para trás, minha gente? Vocês acreditam? O presidente Lula sancionou um trecho da regulamentação que limita o acesso das pessoas com deficiência à isenção de impostos para compra de veículos. Essa lei, aprovada no Congresso, reduz as garantias previstas até então. O que a gente tinha antes dessa regulamentação? Todas as pessoas com deficiência comprovada tinham isenção total de IPI na compra de um carro zero com valor de até R$200 mil. E havia também a isenção de ICMS para carros mais baratos, de até R$70 mil, e pagamento proporcional até R$120 mil. Pois bem, agora esses tributos vão acabar com a reforma tributária, né? Foram criados 2 novos impostos, o CBS e o IBS, conforme prevê a reforma tributária. E aí, nessa mudança toda, o que o governo decidiu? Que só dará alíquota zero para quem comprar um carro zero também, com adaptação externa. Ou seja, a pessoa com deficiência comprovada, mas que não precisa fazer alterações mecânicas no veículo, perdem o benefício. Simples assim. Quer um exemplo? Vou colocar aqui para vocês ouvirem a fala do presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, o Abraão Dib. Ele vai dar aqui alguns exemplos de pessoas que perdem esse benefício e ele classifica essa mudança como discriminação. Vai tirar o direito às isenções na aquisição de veículo para mais de 95% das pessoas com deficiência. O carro que sai da concessionária, só com o câmbio automático e a direção hidráulica assistida, não dará direito à pessoa buscar a isenção. Portanto, o governo federal agora concede a isenção para o carro e não para a pessoa com deficiência. Vou dar um exemplo. A pessoa com deficiência, com amputação de perna esquerda, não terá direito à isenção, porque ele só precisa de um carro com câmbio automático e direção assistida. Já o amputado de perna direita vai precisar de fazer uma adaptação no carro e ele terá direito à isenção. Esse tipo de discriminação não é aceitável. Vocês viram que coisa maluca? Então, uma pessoa amputada, dependendo da amputação, é deficiente. Tem que pagar medicamentos a mais do que todo mundo, tem que fazer fisioterapia, gastar muito mais do que as outras pessoas, mas aos olhos da lei, para ter direito à isenção, não tem mais. Olha que maluquice, né? Porque quando a gente fala na concessão desse direito, desse benefício, dessa isenção, qual que é o contraponto? O Estado falha em dar uma igualdade para todos na circulação pelas cidades. A gente sabe que tem cidade onde o transporte público não é adaptado, onde as calçadas não são adaptadas e muitas vezes, mesmo quando há a adaptação, dependendo da deficiência, o uso de um veículo é muito melhor, é muito mais seguro para essa pessoa com deficiência. Além disso, são pessoas que precisam gastar muito mais no dia a dia para ter uma rotina muito parecida com a minha, com a da Magê, com a sua que está nos ouvindo. Precisam fazer fisioterapia constante, tomar medicamentos, passar com muita regularidade por consultas públicas, consultas médicas, aliás, né, por tratamentos de saúde, e tudo isso é gasto. Então não é a questão de eu precisar de um carro, mas tem que ser um carro adaptado. É a questão de eu já gasto pra chuchu com muita coisa. Então na hora de comprar um carro, tem esse benefício para as pessoas com deficiência. Ou tinha, né? No caso de uma pessoa tetraplégica, por exemplo. Tetraplégico não dirige. Deixou de ser deficiente? Não. Mas não tem direito mais ao benefício, porque como não dirige, vai ter benefício para comprar carro para quê? Olha que loucura o que essa reforma tributária está fazendo com as pessoas com deficiência. O Abraão Dib, que é presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, afirma que o grupo vai entrar com uma ação de inconstitucionalidade para tentar derrubar a validade da lei. Isso é lamentável, esse fato aconteceu em São Paulo, nós conseguimos reverter tudo isso e agora o governo federal repete a dose, mesmo porque muitas possuem um carro porque o governo não oferece
o transporte com acessibilidade. E nós estamos estudando para levar essa ação direta de inconstitucionalidade para atender as pessoas com deficiência de todo o Brasil, para que, pelo menos, eles permaneçam com o direito de ir e vir. Bom, a gente pediu um posicionamento aos Ministérios da Fazenda, que vai ser o responsável pela implementação dessa lei, e dos direitos humanos, né? Porque a Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência está ali, sob o chapéu dos direitos humanos. Portanto, imagino que deva ser de interesse dessa pasta comentar esse assunto. Afinal de contas, é a população, a parcela da população que eles têm que defender. A gente está aqui no aguardo de um posicionamento do governo federal em relação a isso, que com toda a certeza é um retrocesso.